Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião para ser testemunha de um dos eventos mais importantes na vida de um soldado romano, o seu juramento para a legião. Esse é um tipo de vídeo que eu sempre quis fazer, porque é parte da história romana. São informações muito importantes, mas infelizmente são pouco exploradas. Agora, primeiro de tudo, devemos explicar do que consistia esse juramento. O legionário romano, em época republicana, todo ano, dia 3 de janeiro, se apresentava de frente a seu comandante para jurar fidelidade para a sua legião, mas, sobretudo, juravam fidelidade a Roma, juravam fidelidade ao Senado, que era o máximo representante do povo, e depois juravam a todos os cidadãos romanos. E isso, legionários, era uma coisa muito importante, tanto do ponto de vista legal, das normas de Roma, mas também do ponto de vista religioso. Mas depois, no período imperial, as coisas mudam um pouco. Agora, eles não se apresentam mais dia 3 de janeiro, uma vez por ano, mas sim na data que o imperador, no cargo, foi eleito, ou seja, no aniversário da eleição do imperador, e dali para frente, a cada 2 anos, nessa mesma data, sempre no aniversário da eleição. Eles se reuniam e repetiam o juramento. Isso acontecia de frente a um comandante, a um general ou a um tribuno. Mas aqui, no período imperial, desta vez, eles juravam por Roma, mas imediatamente juravam diretamente fidelidade ao imperador. Isso era uma coisa comum e obrigatória. Podem ter certeza que essas datas eram verificadas pontualmente. Assim, os legionários renovavam constantemente a fidelidade deles e o motivo por que eles estavam ali. É muito interessante entender o que acontecia ali, o que eles faziam naqueles 10, 15 minutos desse juramento que era chamado Sacramentum Militiae. Infelizmente, como sempre acontece com esses assuntos mais obscuros, não temos uma fonte corretíssima, falando palavra por palavra, tudo detalhado, simples de entender como funcionava o juramento. Infelizmente não é assim. Mesmo porque cada legião havia seu próprio juramento, que podia mudar um pouco, uma a uma. Nesses casos, o que precisa ser feito é um trabalho analisando as fontes antigas, as escrituras da época, e achar por partes que, seja por um motivo ou por outro, de maneira direta ou indireta, quando esses juramentos eram citados e explicados. As fontes principais que falam sobre o ocorrido era Políbio, que nas suas histórias, no livro 6, parágrafo 36, conta indiretamente como funcionava o juramento. Tito Livio, que no seu livro sobre a fundação de Roma dá indicações precisas sobre o que de fato acontecia e o conteúdo do juramento. Essa, sem dúvida, é uma das fontes mais importantes em absoluto. Outra fonte também é Sérvio, que fala sobre o juramento. E depois temos Cicerone, ou Cícero, na nossa língua, que era advogado, político, escritor, orador e que nos dá indicações precisas, mas sobretudo o valor religioso do juramento. Essas são as fontes importantes que precisam ser estudadas para entender quais eram as palavras e frases ditas no juramento. Imaginem que nós estamos no acampamento romano. O soldado deve se aproximar do seu comandante, que poderia ser um tribuno, como eu já disse, ou um oficial designado para o rito. O legionário deve fazer um ritual de purificação primeiro, uma purificação religiosa. Aqui temos um prato como esse, com um pouco de água e ervas.
O oficial designado pega um pouco dessa água aromatizada e esparrama sobre a testa desse legionário. Assim, esse legionário vem purificado antes do juramento. E esse é um ato fundamental, cheio de significado e importância para eles. Os legionários também carregavam algumas bandanas de linho, e então eles a levavam e a molhavam também nessa água, e eles espremiam sobre a mão ou colocavam essas bandanas sobre a testa, sempre por esse ato de purificação. Depois disso, os legionários, sempre em fila, em frente ao comandante daquela legião, esperavam a chegada dos veteranos carregando as insígnias da legião. O juramento era feito de frente para a águia, ou o símbolo oficial daquela legião. A este ponto, o oficial dizia alguma coisa do tipo: "Vocês estão prontos para o juramento?" E eles respondiam: "Sim, estamos prontos. Juro obedecer e servir a minha legião." E citavam o nome da sua legião em questão. Podia ser a 6ª Ferrata, a 10ª Fretenses, por exemplo. "Juro seguir as suas ordens e segui-la em qualquer lugar que essa me conduza, de nunca abandonar as insígnias." Isso era fundamental, legionários, nunca abandonar os símbolos sagrados da legião. De não fugir, o ato mais abominável e grave para um soldado romano no campo de batalha. De não sair das minhas filas. Isso significava morte para todos. Se você quebra as filas da legião, não só você morre na batalha, como todos os seus companheiros estarão em risco por culpa sua. A não ser que você saísse das filas para ajudar alguém. Tipo um ato de heroísmo em particular, mas mesmo esse ato devia ser muito bem pensado e calculado, porque dependendo, você poderia tentar ajudar alguém e alguém tentar ajudar você. E dali a pouco, a sua centúria toda estava dispersa, um tentando ajudar o outro e todo mundo morrendo. Prometo ser fiel à pátria, ao Senado e ao povo romano. Uma vez que os legionários pronunciavam essas palavras, que são as mais próximas da verdade que nós conhecemos, os aquilíferos, os portadores das insígnias, se aproximavam do soldado, aproximavam a insígnia do rosto do soldado e diziam: "Você jura de frente às insígnias aquilo que você pronunciou?" E todos os soldados juntos gritavam: "Juramos." E nesse ponto, você precisava validar seu juramento, também de frente aos deuses. Tinha também o aspecto religioso, e não só o civil. Para o julgamento ser validado de frente aos deuses, que acontecia, de novo, de frente para o oficial que comandava ali aquele rito, o oficial dizia: "O juramento legal é também uma afirmação religiosa. Vocês vão manter aquilo que vocês prometeram com os deuses como testemunha?" E isso, meus amigos, completa o juramento, terminando assim com aquele sentido religioso que era muito importante para esse tipo de ritual, além do aspecto civil e legal. No final da cerimônia, todos os soldados ali, reunidos, gritavam: "Prometemos de frente aos deuses." E aqui, para concluir, os legionários levantavam a espada, mais precisamente nesse tipo de cerimônia, a espada de madeira e não o gládio oficial de batalha. Era entregados a eles, muitas vezes, uma pequena placa como essa. Eles colocavam no pescoço e era uma recordação daquilo que eles fizeram, daquilo que eles juraram. Seria uma espécie da placa que os soldados hoje carregam no pescoço, chamado também como dog tag, contendo várias informações importantes para esse soldado. E depois terminava a noite com uma pequena festa, um momento de grande confraternização. Assim, os legionários prometiam dar o seu melhor para Roma e para defender o povo romano. Através dessas fontes que eu narrei para vocês, é aquilo que hoje temos de mais certo de como era uma cerimônia como esta, pelo menos até o momento de hoje.
e devia ser um evento muito emocionante aquele para todos os envolvidos. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado a todos que fazem parte desse canal. Eu desejo o melhor para todos vocês, guerreiros.